Olá, sejam todos bem-vindos ao NEC. Hoje, 26 de julho de 2023, daremos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, item 150. E, claro, o jovem senhor Beto Gomes está conosco. Gratidão, Beto, é conosco. Olá, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, então, a gente vai estar dando continuidade do livro que é o Espiritismo. E aí a gente vai estar compartilhando a tela para que todos nós possamos acompanhar. Apareceu. Então, o que é o Espiritismo? Pergunta 150. Beto, eu vou te deixar como anfitrião. Se ocorrer alguma coisa na internet, você fica responsável, tá? Tá Principalmente bom. você, que sabe tudo, que sabe tudo é cruel, mas sabe bastante sobre informática. Tá certo. Obrigada. Então, a gente está vendo o capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita, como já foi dito, o homem depois da morte, que é o último item ali do livro. Pergunta 150. Para onde vai a alma depois de deixar o corpo? Pergunta de Kardec. Ela não vai perder-se na imensidade do infinito, como geralmente se supõe. Erra no espaço e, o mais das vezes, no meio daqueles que conheceu e, sobretudo, que amou, podendo instantaneamente transportar-se a distâncias imensas. Então, talvez a gente pode imaginar, supor, que fica assim perdido quando ele fala, por exemplo, erra no espaço. A gente tem a impressão daquela visão do astronauta, né, ali no espaço, assim, meio vagando. E essa é a impressão física que a gente tem. Não é exatamente assim que é o que eles estão dizendo, né? Tá dizendo, então, que esse erra no espaço, é por isso que ele até preferiu a palavra errantes, é porque ele ainda fica como um peregrino. Porque errantes fica parecendo que é só erro de erro errado. E não é. É porque, às vezes, seria mais a ideia que traz ali no Antigo Testamento, quando Moisés sai do Êxodo, e sabe que tem que ir para um lugar, mas não sabe exatamente que lugar é esse. Sabe que tem uma terra prometida, mas não sabe para que lado que ela está. Ele só vai. É trazer nessa ideia. E tipo assim, enquanto não se sabe onde que tem, enquanto não tem consciência de si mesmo, consciência do que precisa e como precisa, continua a ser errante, porque vai para qualquer lugar, né? Como diz William Shakespeare, fica ali perdido. Então é nesse sentido de errante, que não tem uma meta determinada, um objetivo determinado. Mas ele não fica assim, no espaço assim, voando, como se estivesse na água boiando. Não é essa ideia que nos traz, porque ela é muito material, né? E ele vem dizer que ele pode encontrar outros seres, conversar, ter contato, percepções com outros seres, e ele, eu acho muito interessante isso aqui, ó, podendo instantaneamente transportar-se a distâncias imensas. E hoje, talvez, hoje, né, a gente percebe que um avião demora, sei lá, 12 horas de São Paulo até na Inglaterra, por exemplo, 12 horas, e a gente pensa assim, nossa, isso é uma grande distância. Então, instantaneamente, será que da agora para a China, assim, automaticamente, pá! Então, a gente traz muito essa ideia. Mas a gente precisa lembrar que nessa época não tinha avião, não tinha nada. Então, instantaneamente, grandes distâncias, não precisa ser todos os espíritos que conseguem, por exemplo, 12 mil quilômetros. Vai depender da sua condição. Quanto mais superior, vou utilizar as palavras do Kardec, mais rápido e maior distância ele pode percorrer. Quanto menos superior, menos rápido, digamos assim, e menos a distância que ele pode percorrer. Então, vai depender do próprio ser espiritual.
por isso que ficou assim de forma geral, generalizada. E aí detalhes, além de ter também nesse próprio livro, a gente precisaria ver alguns detalhes em outras obras de Kardec. A grosso modo, é isso aí que ele nos traz de reflexão. Mas, Beto, você falou ficar meio perdido. Mas se ele está como errante, ele está assim, se preparando para retornar. Então, ele não pode estar meio perdido. É uma pergunta? É, não, ele não pode Ah, estar tá. meio perdido se ele está ali se preparando, se tem instrutores espirituais o preparando para essa fase transitória, digamos assim. A gente vai ver mais para frente que nem sempre tem instrutores para preparar. Eu, né, trouxe no estudo porque eu imaginei que teria essa dúvida. Nem sempre é assim. E é, quando eu falo assim, perdido, é justamente a ideia do contrário do perdido. Quando ele está ali em cima, ali, ó, imensidade do infinito, essa é a nossa impressão de perdido. Quando eu falo perdido, não é esse perdido, é o perdido consciencial. Igual lá, como eu disse, Moisés não sabia que ele tinha que ir para a terra prometida, chamada Canaã. Ele sabia que tinha que ir, mas não sabia para onde ela estava, o rumo. Por isso que ele ficou tanto tempo no deserto. Essa é a ideia que eu trouxe. Ou seja, o Espírito sabe, eu vou trazer as palavras novas, eu estava evitando, mas eu vou trazer para ficar mais fácil. Os precisar que precisa evoluir para ter a felicidade. Ou, nas palavras de Kardec, precisa progredir para alcançar a felicidade, fazendo e atendendo às leis divinas. Ele sabe lá no íntimo. Mas enquanto ele não estuda, pesquisa e não compreende isso, ele vai, por experiência, tentando algumas coisas. É isso que eu quis chamar de não saber muito bem aonde está indo. Quando ele sabe, determina, fala, não, o caminho é por aqui, porque eu irei alcançar na vida futura a felicidade, o reino dos céus, o reino de Deus, o nome que a gente quiser dar, aí existe um rumo, existe um trajeto, existe uma meta. Antes disso, ele fica experimentando. Esse geralmente é o espírito errante, em Beto, muitas eu posso falar uma coisa? pode. Além disso, né, além desse sentido aí que você está colocando, Kardec também coloca espírito errante, aquele que ainda precisa reencarnar. Ele coloca, acho que no Livro dos Espíritos, parece. Então, é errante por quê? Porque ele ainda não se fixou no mundo espiritual. Ele deixa de ser errante quando ele não precisa mais reencarnar e vai ficar no mundo espiritual. Mas enquanto ele precisa reencarnar, Kardec fala que ele está ele não é errante, ele está num estado errante, né? Ele está num estado errante porque ainda precisa reencarnar, né? Então, no Livro dos Espíritos, Kardec explica isso também, fora essa explicação que você deu também, né? É, E eu comentei porque tem um, eu não vou saber qual, mas tem, não sei se é em uma revista espírita mais no final, o Kardec queria até dividir esse termo em dois por causa justamente disso, né? Esses que precisam reencarnar, e ele queria, assim, catalogar melhor, porque ficou muito espíritos superiores e espíritos inferiores, errantes, e ele queria catalogar melhor, e aí, segundo fontes, ele não teria, dado tempo de catalogar isso melhor, assim como ele fez, por exemplo, com médiums, né? é, 151. Conserva a alma as afeições que tinha na vida terrena? Guarda todas as afeições morais e só esquece as materiais, que já não são de sua essência. Por isso, vem satisfeita ver os parentes e amigos e sente-se feliz com a lembrança deles. E aí ele traz como referência uma revista espírita de 1861, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Beto, Então, aqui, Terezinha, desculpa, a Terezinha falou sobre o livro dos Espíritos, perdão, desculpa, Beto. Aí eu vou, porque eu tenho, sabe, Beto, se eu não entendo, eu não absorvo o que está sendo explicado. Então, eu tenho que entender.
Então, na questão 225, ele tem dizendo assim, Livro dos Espíritos, a erraticidade, mostra o leio, Você pode mostrar. pronto, agora. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos, no seu estado normal. O espírito é livre da matéria. Olha a seguinte da... Aí vem aqui, 226. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? O que devem reencarnar-se, sim, aí está. Mas os espíritos puros que chegaram à perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo, como o Beto falou. No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente, à medida que se purificam. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros ou perfeitos, e não tendo mais necessidade de encarnação. Se finir. Tiro, descompartilho? Ou você quer comentar sobre isso aqui? Terezinha? Não, já foi comentado, né? Só trouxe porque é bom ficar dizendo a fonte. Dizer, no livro do Espírito. Mas livro do Espírito? Onde? É bom, é bom. Não, eu aprendi assim. Então eu não posso dizer, senão fica meio contraditório muitas vezes até no livro no qual estamos estudando, que tem indicações equivocadas. Tá? Merci, Beto. Assim, aí só uma coisinha. O livro não tem indicações equivocadas. A editora traz Foi a editora, foi a editora. Que se equivocou. Olha, as editoras. Toda editora, todo livro que você pegar tem pelo menos um erro ortográfico, é natural. E aí, só para saber o porquê que a gente trouxe isso aqui, porque ele não falou de espírito errante, ele falou de erra no espaço, que é um pouquinho diferente. Eu trouxe a ideia porque talvez a gente fique na nossa mente que errante é porque erra. E não quer dizer só isso. Quer dizer muito mais. Porque o espírito ele pode estar vindo caminhando, era isso que eu estava comentando, né? Gradativamente, ele precisa encarnar, mas não quer dizer que assim, que é porque ele errou, porque precisa passar às vezes por uma prova, uma opção, simplesmente. porque ainda não é puro, né? Ainda não é espírito Exato, puro. exato. É isso. Bom, aí vamos lá para a indicação dele. Eu descompartilhar. Em vez de descompartilhar, eu saio do. Não. Não. Antes de compartilhar a referência dele, porque ele falou ali atrás, vou voltar. Conserva a alma as afeições que tinha na vida terrena, guarda todas as afeições, não foi? Já que a gente está falando de livro dos Espíritos, lá no livro dos Espíritos 278, está escrito, está perguntando assim: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspira aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias
unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. E aí tem essa nota que ela está diferente porque ela é de Kardec, não é uma resposta dos espíritos. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. Por que a gente pôs isso aqui? Porque ela está falando que todos se encontram. E aí, quando a gente vai no livro dos Espíritos, não são todos, né? Existem algumas diferenças. Tem um motivo do Kardec ter colocado aqui lá, a gente vai ver na nota da Revista Espírita. Mas como ela é muito grande, né? E às vezes a gente fica aqui comentando, alguém pode ficar com a impressão, então são todos? Não, não são todos. E tem um outro detalhe que está aqui escrito. A gente percebe que o Espírito chama de constitui um mundo. Ele chama que esses agrupamentos espirituais, que ele chama de grupos ou famílias, unidos por simpatia, antipatia, bem, mal, os nomes que ele coloca aqui, constituem um mundo. Ele dá o apelido a isso de mundo. Então, nem sempre quando que o Kardec explica, através das explicações do Livro dos Espíritos, mundos adiantados, a gente sempre pensa num planeta. Nem sempre mundo é um planeta igual a gente vê físico. Júpiter, Saturno, Marte. A gente vai perceber que o Espírito está chamando de mundo também agrupamentos. Esses agrupamentos de seres desencarnados. De tal maneira que ele fala que o nosso é um pálido reflexo desses mundos espirituais. Acho bom quando perde o negócio aqui. 279. Isso. Também Livro dos Espíritos. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Então, esses grupos se formam mundos, etc. Todos, então, têm acesso. Os bons vão a toda parte e assim devem ser. Eu sou mineirês demais, né? Os bons. Os bons vão a toda parte e assim deve ser. Para que se possa influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Olha que coisa interessante. Então, ora ele chama de mundo, ora ele chama de região. Então, existem agrupamentos, famílias, mundos, não, o nome que a gente quiser dar, de grupos de seres desencarnados que têm ressonância de pensamento, de Isso. intenções e se agrupam. Beto, posso falar uma coisinha aí? Essa questão que ele coloca aí, né? As regiões, a palavra região aí, que eu acho que a gente precisa entender bem, né? Porque em outras passagens, tanto no Livro dos Espíritos, como no Céu e Inferno, e na Gênese também, Kardec fala categoricamente que no mundo espiritual não existem regiões determinadas nem para espíritos felizes, nem para espíritos infelizes, né? Então, a gente precisa entender bem essa questão de região aí. Ele fala assim, que os espíritos se reúnem no mundo espiritual por afinidade. E essa reunião pode ser em qualquer lugar. Então, a reunião de espíritos bons vai irradiar para onde eles estão reunidos, né? Aqueles fluidos bons, benéficos, agradáveis. E onde existem espíritos imperfeitos reunidos, eles vão irradiar, né, ao seu redor aquelas vibrações negativas. Então, não é o local que é bom ou ruim, são os espíritos que estão lá reunidos, que fazem daquele espaço onde eles estão bons ou ruins. Porque essa questão de lugar aí já ficou muito marcada no meio espírita, e isso daí precisa ser trabalhado, né, Beto? Porque muita gente substituiu o inferno pelo umbral, né?
Exato. Isso é muito interessante, que a condição de consciência, porque a gente vai perceber que a gente tem uma certa dificuldade eu estou falando porque a gente participa de vários grupos de estudo, né? Então a gente Né? fala em umbral, por exemplo, né? Já que você trouxe o termo, né? Umbral. Aí quando fala assim, aí a pessoa desencarna e vai lá para o umbral. A gente sempre É, pensa geograficamente. isso, Aí a pessoa vai lá para a colônia fulana de tal. A gente pensa geograficamente. E isso é geograficamente. uma questão muito complicada, porque se a gente se liga por consciência, por ressonância, por afinidades ou antipatias, nós não vamos para um lugar, nós vamos para um estado de consciência onde essas outras consciências estão e que Isso formam e mesmo. plasmam uma condição ao seu redor. Então não é geográfico. Mas como Isso. existe uma dificuldade de linguagem, as pessoas preferem explicar geograficamente. É um Então, mas eu engano, acho que a gente é um a engano. gente está estudando agora assim com mais Sintonia. profundidade. A gente tem que divulgar o certo, né? Tem Sim. uma cena do filme Nosso Lar que muita coisa do filme eu não gostei, para dizer a verdade, mas tem umas coisas, tem uma cena no filme Nosso Lar que eu achei que mostra muito isso, que não é o local, é um estado do espírito. Aquela passagem que André Luiz foi visitar a casa dele, né? E quis ver a mulher, quis ver os filhos, tudo aquilo, estava tudo bem, né? Quando ele ficou sabendo que a mulher tinha casado de novo, na hora, ele não saiu do local. Na hora, tudo ficou escuro à volta dele, quando ele teve aquele sentimento de raiva, de ciúme, aquela coisa. À volta dele, tudo escureceu, ficou feio, né? E ele não tinha saído de lá, ele estava lá. Então, para mim, mostrou bem que é a irradiação do espírito, do estado mental do espírito, que faz o lugar onde ele estar, né? Agradável ou não agradável, ruim ou bom, entende? E eu acho que isso daí precisa ficar tão explicado, porque a gente é muito comum. Ai, quando eu morrer, eu não quero ir para o umbral. Ai, quando eu morrer, eu quero ir para a colônia no solar. Gente, isso daí é substituir o céu e o inferno. É substituir. E a gente tem obrigação de falar o certo. Isso aí me incomoda muito, sabe, Beto? Não, a mim também. Apesar de assim, estudar e entender que para mim esses níveis de consciências, para mim, todos são existentes. Aliás, se você chegar numa pessoa que está com esquizofrenia e ele acredita que está num ambiente, ele está. Que a mente dele diz que ele está. Ele Sim, tá. sente. A gente, se a gente fechar o olho e imaginar comendo o nosso prato mais gostoso, a gente saliva. Então, se a nossa mente, no nosso corpo, é tão poderosa, imagina sem o nosso corpo que é limitado. Uhum. Só de pensar sobre isso, a gente já percebe que existe um poder gigantesco. Mas aí a gente, ao materializar, a gente faz exatamente o contrário da proposta de Kardec, Não, né? e a gente fica falando a mesma coisa que outras religiões falam, né, Exato, Beto? exato. Você vê, quando um espírito se comunica, ele está ali, no nosso lado, na sala de reunião. Ele está ali, ele está falando, ah, é porque eu estou numa caverna, ah, é porque eu estou não sei o quê. É ele que sente aquilo, ele não está, um estado mental dele, né? Então, eu Sim, acho que isso daí é uma coisa que precisa ficar muito, trabalhar muito isso, né, Beto? Muito mesmo. também acho que a gente E é precisa por isso que nós refletir. estamos aqui, é um dever nosso também, né? É. Juntos, trocarmos ideias e esclarecermos. Uhum. Porque senão vai ficar, coitado lá, né? Cada um que vai querer para o seu local. Até hoje, É. né? Até hoje, vai lá para o nosso lá, não, eu quero lá, não, eu quero para a Colônia Esperança, eu lá sei. Então, como se fosse tão simples igual eu viajar daqui para a Suíça, por exemplo, né? É. Uhum. E não é, eu preciso mudar minha consciência ou elevar, enfim. E assim, isso é o que a gente tem, que veio espíritos falarem para nós de estados de consciência que eles chegaram. E a gente percebe que a diferença da obra de Kardec, principalmente, olha, vá ao seu máximo, que você vai perceber e ver coisas que talvez ninguém nunca nem comentou. É essa a proposta. Dá o seu máximo. Isso eu acho que talvez a gente perdeu nessa história de colônia
umbral, Isso, porque muito, a gente fixou, a gente fixou muito, locais. a gente fixou em, tipo assim, eu estava comentando isso esses dias, eu falei assim, tem uma amiga minha que falava que quando ela entrou na doutrina espírita uns anos atrás, e a pessoa falava assim, olha, você precisa cuidar da sua encarnação, você precisa ser melhor, você precisa isso, aquilo lá, porque tem uma fila no plano espiritual para reencarnar. Ela imaginava na cabeça dela uma fila, uma pessoa atrás da Uma outra. fila, uma 10, fila. 20, 30 anos. Fila indiana. E eu falei, olha que loucura. Eles, todo mundo desocupado numa fila 20, 30 anos. É, Que então, loucura pensar nisso. Eu A acho gente que está realmente... muito interessante essa conversa, porque nós vimos na segunda. Lembra, Terezinha, aqui que nós não tínhamos ideia do que vem a ser Deus. Só vai depender da nosso estado consciencial, do nosso é, nível evolutivo, para sentirmos no caso, esse pensamento, ou seja, nós estamos no pensamento divino. E o homem, como não entende, nós não conseguimos, não entendemos, então temos nomes para Deus, ou seja, a mão divina, a uhum. vontade de Deus, O Deus olhar de castiga, Deus, o né? O olhar de olhar. Deus, e da mesma forma nós criamos, com essas necessidades que temos de sentir, porque fica tudo muito, muito assim, voando na nossa mente, tudo abstrato, demos também nomes para locais circunscritos no mundo espiritual. E nós estamos observando, através do estudo, que não. Obras conhecidíssimas, que eu li isso na minha adolescência. Eu tinha uma noção completamente, gente, tinha uma noção completamente diferente da parte em relação ao suicídio. Todo mundo vai lá para o Vale dos Suicídios, Todo mundo vai para o mesmo lugar, todo mas mundo. fica lá, né? Ou É, então é isso, aquilo, aquilo outro. Então, então, aí, é, É, aí é interessante que foi a ideia, a opinião desse espírito, foi a naquela forma, época, que exteriorizou isso que ele estava sentindo, que pensava. foi a forma como ele viu, como ele achou melhor passar, achou que seria melhor compreendido, né? Foi o jeito dele, foi o jeito do espírito, né? Mas a gente precisa pôr tudo na balança, né? Separar as coisas para a eu gente acho passar. interessante, a gente, nós, movimento espírita, espírita, e religiosos ou não religiosos, a gente é que coloca tudo num pote só e rotula. Porque o título do livro já fala sobre o que é. Memórias de um suicida. Uhum. É, O título verdade. já diz. E a gente pôs na cabeça que é memória de todos os suicidas. Mas a gente viu Uhum. muito palestrante conhecido da época falar assim: se você está pensando em suicidar, leia o livro Memória de Suicida e você vai ver que te Exato. espera. Aham. Pronto, Uhum. pronto. Eu já leio pensando assim: nossa, vou viver isso aqui não. É esse Agora foi o engano. é só ler Gente, agora o livro Céu e Inferno, aquela parte dos suicidas, e a gente vê as situações um diferente do outro, né? Exato, Situações exato, das mais diversas, cada um passou por experiências diferentes, não é? Porque exato. tudo tem, cada caso é um caso, tem, né? Como Kardec fala, tem as atenuantes, tem as agravantes, e tudo, né? Então não podemos colocar tudo dentro do mesmo caldeirão. Não, não. É. Por isso que é importante ver, né? esclarecer, né? Estamos conversando aqui. Revista Espírita 1861. Revista Espírita Os amigos. 1861, julho. Isso. Conversas familiares de além-túmulo. Antes de falar da conversa, eu já vou adiantar sobre o que a gente está falando, que o próprio Espírito fala aqui. Ele fala assim: às vezes é difícil falar sobre coisa devido à linguagem. Lá no finalzinho. Por que que eu já estou adiantando isso? Porque algumas coisas a gente vai ler aqui que a gente vai perceber que é uma linguagem que ele utiliza. Isso é muito importante. Se não der tempo de chegar até o fim, quem estiver escutando, vendo isso aí, fala, então não é uma regra. Não, ele está utilizando uma linguagem. Os amigos não nos esquecem no outro mundo, o título do artigo da Revista Espírita. Um dos nossos assinantes nos transmite a conversa seguinte que teve com um dos seus amigos, cuja perda lhe fora muito sensível,
por intermédio de um médium estranho, não sendo ele mesmo médium, além da elevação notável dos pensamentos. Ver-se-á a prova de que os laços formados sobre a Terra, quando são sinceros, não são rompidos pela morte. Foi um experimento de Kardec? Não foi. Kardec estava presente? Não estava. Não. Isso já é muito importante saber. Então, um dos assinantes da Revista Espírita daquela época, né, está aqui 1860, quem teve a oportunidade dessas comunicações através de um outro médium, mandou para o Kardec e ele publicou. Primeira conversa, 28 de dezembro de 1860. Evocação. Prece ao espírito de, eu vou falar errado provavelmente, né? Jules P., que me foi tão querido para consentir comunicar-se comigo. Resposta. Caro amigo, venho a teu chamado. Venho com tanto mais solicitude, quanto não podia esperar comunicar-me contigo, senão num tempo ainda recebido pela vontade de Deus. Quanto me é doce ver esse tempo abreviado pela tua vontade e poder te dizer quanto a prova que sofri sobre a terra serviu para o meu adiantamento. Então a gente vai perceber que existe assim, ele esperava, ele queria, ele tinha um desejo, vamos chamar assim, de comunicar com esse amigo. E ele achava que ia levar um certo tempo. Ele atribui a Deus, ele agradece desse tempo ter sido menor. Ele conseguiu comunicar antes. E, na opinião dele aqui, na interpretação dele, é porque a prova que ele sofreu, pelo que eu me lembro aqui de ler lá algumas vezes, ele não conta qual que é essa prova, mas ela foi a que ajudou ele a se adiantar, a progredir, e assim ele se percebe no plano espiritual. Embora errante ainda, foi bom a gente ter estudado o termo hoje, ou seja, necessita ainda de uma futura reencarnação, me sinto muito feliz, sem outro pensamento senão o entusiasmo pelas obras de Deus, que me permite gozar de todos os prodígios que ele tenha a bondade de deixar à minha disposição, deixando-me esperar uma reencarnação no mundo superior, onde seguirei a gradação afortunada que me elevará à suprema felicidade. Segundo ele, necessitará de uma reencarnação, mas será em um mundo superior ao que a Terra era em 1860. Possas, caro amigo, ouvindo-me, ver em minhas palavras um presságio do que te espera. Então, uma possibilidade, um futuro do que te espera. Então, ele está falando que o amigo é parecido com ele. Eu virei no último dia tomar-te pela mão para te mostrar o caminho que já percorri desde algum tempo com tanta alegria. Encontrar-me-ás como guia, como na vida terrestre me encontrastes como amigo fiel. Ele está falando, eu vou estar com você o dia que você desencarnar, vou estar ali próximo para poder te auxiliar, te ajudar, assim como você me foi um grande amigo. 2. Que eu possa contar com o teu concurso, caro amigo, para chegar ao objetivo feliz que me deixastes entrever. Antes de continuar, já não é interessante, eu vou deixar só a palavra interessante, um espírito desencarnado já falar como que o outro, que ainda está encarnado, vai estar? Porque amanhã esse amigo dele poderia mudar de vida completamente. Não é muito interessante essa fala Já. dele, né? Meio Uhum, profética e tal, né? uhum. Interessante. Resposta: ficai tranquilo, eu farei o meu possível para te fazer avançar neste caminho onde ambos nos reencontraremos, com tanta emoção e prazer. Eu virei, como outrora, dar-te todas as provas de bondade de coração, às quais foste sempre tão sensível. A gente percebe aqui que é uma amizade profunda, né? Sincera, Mas o que linda. que dá para entender aqui, Beto, essa frase dele? Eu farei o meu possível para te fazer avançar nesse caminho. O que que dá para entender aí?
vai fazer o outro avançar no caminho. Esse avançar seria o quê? Evoluir? Mas ninguém faz o outro evoluir, né? Cada um, não é? Exato. O que dá a impressão de, o que se percebe na fala, pelo menos ao que parece, né, que dá para interpretar, é de eu farei o que me é possível. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu vim por aqui, eu fiz assado. A minha percepção de mundo é essa, é aquela outra. Acho que é isso que é o possível. Tirando isso, não tem muito que eu possa fazer, né? No entanto, vendo essas palavras, né, olhando, Sodius quer falar, só um minutinho, Sodius. No entanto, olhando essas palavras dele, eu sei de uma coisa, quando a gente traz uma palavra de esperança para alguém, quando a gente fala alguma coisa assim, olha, né, vai dar certo, alguma coisa positiva, isso pode nos impulsionar. Ele, conhecendo muito bem o amigo, pode ter utilizado essa linguagem sabendo o que que o amigo necessitava. E aí a gente vê É. uma beleza de uma amizade assim. Um estímulo, né? Um Um incentivo, né? Que ele estímulo. estava dando para o amigo, né? Isso. Senhor Isso é o Adilson, disso. senhor Adilson, levantou a mão sem querer, ou quer comentar, ou foi sem querer? O microfone está desligado. Ah, Eu penso que cada um de nós é construtor ou arquiteto do seu destino, isso os próprios espíritos falam. uhum. Aí está a resposta. E sobre aquele assunto que você falou antes, é só lembrar naquele caso do André Luiz, quando estava no plano espiritual bem, foi visitar a esposa, né? Você viu o que aconteceu. Ele Sim, voltou a quase a condição que era. Aí foi chamada a atenção. Foi É se verdade. controlar e amar o seu irmão, o esposo, novo esposo da sua esposa, né? É sim. verdade. É verdade, senhor Adilson. E assim, a gente está falando do Nosso Lar, que ainda é um livro assim. A gente precisa admitir que o André Luiz estava conhecendo uma coisa que era completamente desconhecida para ele. Então, ele É, utiliza a linguagem que lhe é própria. Mas já no Libertação, que é o sétimo da série, a gente está estudando ele, mesmo lá, depois de tanto tempo, esse período todo de, né, ali já passou Alexandre, que, nossa, o Alexandre é formidável, Aulos, etc., um monte, Aniceto, e ali, quando ele está indo em um ambiente ambiente não é a palavra. Quando ele está baixando o estado de vibração para estar em um local, local também não é a palavra. É por isso que é difícil. A gente sempre tem que é usar uma difícil. coisa geográfica. Por isso que os espíritos falam em local, né? Porque é difícil de Exato, explicar, exato. né? Ou seja, para estar em um estado de consciência abaixo do que eles estavam, em uma cidade, em estado vibracional, vamos chamar de cidade, mundo, estado de vibração, abaixo do que eles estavam, o instrutor fala para eles: cuidado com os vossos pensamentos, que se abrireis, podeis voltar ao estado que estava há muito tempo atrás. Ou seja, é automático, não é por causa do local, é por causa da vibração. O Vibração. tempo todo eles deixam de forma assim, um pouco mais camuflada a ideia, e às vezes eles falam de forma descancarada. A gente é que tem dificuldade, às vezes, de querer entender, né? Eles deixam, Então, independente da condição, em algum momento a gente pode voltar aos velhos erros do passado, né? isso significa, isso tem um significado muito grande. É sinal que ele ainda estava num padrão vibratório, no estágio evolutivo ainda, e ele precisava caminhar muito ainda. Ele não era um espírito elevado, ele era um espírito que estava aprendendo. Então, se ele não fosse vigilante, ele poderia cair, né, em vibrações negativas ainda, né? Então, o espírito já elevado, ele não corre esse risco, né, Beto? Ele não corre esse... Exato, Se ele corria, porque ele ainda estava numa condição ainda menor, né? exato, Terezinha. E E ele se a gente deixou bem vai claro olhar, que ele era o repórter do mundo espiritual. O Ali, ele Emmanuel, estava sendo Emmanuel fala isso utilizado como dele, né? instrumento. Não era nada, na verdade, dele. E olha que ele e que teve toda essas. Ele utilizou desse vocabulário, né? E olha que estava ali Ah, quantos espíritos o auxiliando para que fosse concretizada essa obra. é verdade. Agora tem um detalhe, né? Que inclusive o Paulo está falando muito sobre isso agora,
que o André Luiz, apesar de ter umas coisas na obra dele que a gente precisa analisar bem, mas, por outro lado, tem certos conceitos, tem certas informações adiantadas para o tempo que ele escreveu. Coisas que hoje estão sendo aceitas, né, estudadas pela ciência e tudo mais, ele falou lá nos anos 50, 40, 50, 60, não sei, ele já falou lá. Então, tem isso na obra do André Luiz, né? Que a gente, na hora de estudar, a gente precisa ver bem, né? A parte que está meio assim, não está bem de acordo com a doutrina, e essa parte aí que ele foi. Tem muita coisa muito importante nas obras dele, né? Parte científica, né? Porque Parte parte científica. bem além É, do que de nós mesmos, porque tem médicos que estão estudando e trazendo como tese para a academia por causa do livro, principalmente os é, últimos, né? E também é, nós vemos, bom, André Luiz, foram outros espíritos também, ele foi gradualmente melhorando, e também uhum. teve outros espíritos que o auxiliaram. Ele Nós aprendeu vemos muita isso, essa coisa, né? diferença. É, Vemos é, essa mudança na também. verdade, na verdade verdadeira, é porque às vezes a gente atribui tudo a ele, mas se a gente voltar nas obras, Exato. a gente vai ver a diferença. Os Quando geralmente o instrutores. instrutor do livro fala, a maioria das coisas ditas são muito interessantes. Agora, quando é um espírito na mesma elevação dele, ou ele, já não são tão interessantes assim. E a gente sempre Exatamente, é isso. atribuiu tudo ao André Luiz. Eu acho que esse foi o nosso equívoco. É, Exatamente. Por exemplo, a dona Laura no nosso lar, ela dá uma opinião extremamente machista, mas estava de acordo com o tempo que ela estava. Mas ela hoje é extremamente machista. Mas é uma opinião dela, não é do André Luiz. E eu acho que a gente demorou a entender isso. E aí, se você for assim, né, no Missionários da Luz, o Alexandre diz coisas maravilhosas. O Aniceto, no Mundo Maior, ele fala coisa do cérebro que estão descobrindo agora. Então, tipo Exatamente. assim, então, isso é muito interessante. Mas são é outros. interessante. A gente é que pôs que era tudo uma coisa só. Mas o André Luiz, em todos, ele faz umas perguntas que você fala, meu Deus do céu, ele não aprendeu nada. Mas na verdade é porque a gente achou que ele tinha dito aquelas coisas, e não foi. Foram os espíritos instrutores dos livros. Isso eu acho muito, muito, muito lindo na obra. Verdade. A gente é que acha que são todos iguais ali, mas não são, não. Como é que se chama, gente, aquele médico, Décio E Andolin. Iandoli, Décio Iandoli. Então, ele tem já alguns estudos que eu vi alguns anos atrás, ele sempre estava se baseando pelo aquele livro do Mundo Maior. E, gente, Sim, vocês não têm ideia o quanto complexo é. Nós, como médicos, estamos observando certas coisas que nem É, a própria ciência conseguiu explicar sobre isso. E eles estão fazendo, assim, inclusive com três médicos, que uma era veterinária e a outra, não sei, não me é, recordo quem era, que ele, Sérgio aquele, Lopes e Irvênia Prada. Irvênia Prada, ela é isso, ótima, o E o nossa. Sérgio cérebro Lopes do trio, como é Sul. que é? Cérebro Trino. Triuno? Eu Trino. ganhei esse livro e não li Triuno, ainda, triuno. acredita? Não li Então, ainda, eu tenho ele então, em casa. quando eu estava, eu vi, nossa, como é complexo tudo isso. Você vê, então, nós, cada um tem o seu tempo. Eles Sim, também, e nós vamos receber ensinamentos de acordo também com a nossa, com nossa capacidade. capacidade. Savak, Nossa Messias, capacidade, claro, claro. Messi. Com Pois certeza. é, obrigada. Item 3 ou pergunta 3 do amigo, né? Devo concluir de tua linguagem que és mais feliz do que não o eras quando de tua última existência? Sem contradita, meu amigo, claro, muito feliz. Não poderia bastante repeti-lo. Que diferença! Não mais tédio, não mais tristeza, não mais sofrimentos corpóreos e morais, e com isso, a visão de tudo o que nos foi caro. Frequentemente estive contigo, ao teu lado. Quantas vezes eu te segui em tua liça? Eu te via quando tu não me supunhas tão perto de ti.
Tu que me acreditavas perdido para sempre. Meu querido amigo, a vida é preciosa para o espírito, tanto mais preciosa quanto ela é doce e pode fazê-la servir como sobre a terra para o seu adiantamento celeste. Fica bem persuadido de que tudo concorda nos decretos divinos para tornar as criaturas de Deus mais felizes, e que basta, de sua parte, ter um coração para amar e curvar a cabeça para ser humilde. Eleva-se então mais alto do que se poderia esperar. Bonito, né? Lindo, lindo, né? Muito Muito bonito bonito. isso. E é interessante que ele coloca assim, que sempre a amizade desse amigo foi muito importante para ele, né? Sempre auxiliou nos momentos difíceis e tal. Muito bonito mesmo. 4. Que desejas de mim que possa te dar prazer? Teu pensamento revestido de uma flor. Agora ficou poético. Nota. Agora, Uma discussão tendo se estabelecido sobre o sentido dessa resposta, o espírito acrescentou: quando eu digo que o pensamento revestido de uma flor, digo que colhendo flores deves pensar algumas vezes em mim. Compreendes que quero, tanto quanto possível, me reproduzir sob um dos teus sentidos, atingindo-te agradavelmente. Você não está conseguindo sentir e perceber. Quando pegar uma flor, sinta como naquela presença do cheiro, do olhar, da beleza, que eu estou convosco. Então, ele traz uma forma poética de explicar isso, né? ele De quis falar. usar um dos sentidos E físicos dele para ele sentir a presença do amigo, né? Muito interessante. isso deve ter Mas sido será que marcante, né? também, Sim? como ele estava nessa analogia que ele veio dando, desperta e ele vai estar o quê? Se sintonizando com ele nesse exato momento. Então, ele vai se lembrar do amigo, está colhendo lá a flor e se sintoniza. Ele, Então, por sua vez, vai ter a oportunidade de estar mais próximo dele. É. Porque ele Muito viu. bom. É. Item 5. Adeus, caro amigo. Aproveitarei com prazer a próxima ocasião que tiver para te evocar. Resposta: eu te esperarei com impaciência. Até breve, caro amigo. Eu acho que impaciência não é o que a gente entende de paciência. Tipo assim, Sim. eu já estou doido para te ver de novo. Né? Talvez a palavra Ansioso, né? Ansiedade, ansioso. né? A ansiedade, digamos, legal, bacana. E aí o que acontece, né? Aquela ali foi dia 28 de dezembro e essa foi 31, foi em cima. 2 dias Parecia que ia ser depois. longo, né, o tempo, mas foi É. rapidinho. Evocação. Novo pedido ao meu amigo para que consinta dar-me uma comunicação no interesse de minha instrução. Resposta: eis-me aqui de novo, caro amigo. Eu não peço mais do que vir dizer-te, ainda uma vez, o quanto me foste caro. Percebe que caro amigo parece muitas vezes, né? Disso, quero te dar uma prova, me elevando às mais altas considerações. Sim, meu amigo, a matéria não é nada. Tratai-a duramente. Não temas nada. O espírito é tudo. Só ele se perpetua e não deve jamais cessar de viver, nem de percorrer os caminhos que Deus lhe traça. Pode dar uma paradinha, Berta? Claro. Não. Mas você ia falar alguma coisa, comentar alguma Não, não, coisa? eu ia continuar lendo, não ia não. Essa frase aqui, né? Isso aqui também é um cuidado que precisa ter, né? Sim, meu amigo, a matéria não é nada. Tratai-a duramente. Isso pode levar pessoas que não têm entendimento àquela ideia de se flagelar, né? De usar o silício, né? Não é, Beto? Não, tratai-a duramente. Então, não é nesse sentido, né? É no sentido de não dar para a matéria o valor que muita gente dá, porque a maioria das pessoas acha que a matéria é tudo, né?
Então, não, a matéria é muito importante para nós, para a nossa evolução. E o corpo, a gente tem que tratar muito bem o nosso corpo, porque a gente tem que ficar aqui encarnado o maior tempo possível para a gente aproveitar essa oportunidade para evoluir, para crescer, para aprender, né? Então, é tratar bem o corpo, né? Tratar e duramente aí, para mim, não soou muito bem. É verdade, Terezinha. Esses dias estava conversando em um estudo, estava falando assim, quando a gente vira para uma pessoa e fala assim, como que está seu filho, seu neto, né? Essa pessoa para falar de uma terceira. Se ela falar assim, nossa, fulano está bem, você pode esperar que daí para frente você vai falar de coisa material. Tá com um bom emprego, tá ganhando É, muito dinheiro, tá com uma casa boa, tá com um carro bom, tá no seu... Ou seja, para nós o bem é material. E eu acho que é nesse sentido que ele quis dizer. uhum, Porque o bem que ele está falando, falou, ó, tipo, a matéria é muito pouco próximo do bem verdadeiro. Porque para nós, uhum. bens são bens materiais, infelizmente ainda. E sem contar que muitas vezes existe o endeusamento de nós para com o nosso corpo. É, o exagero, né? Assim, o Atualmente, tratamento. nós Aham. que nós fazemos cirurgia para cá, estética para lá, para não sei o quê, já não existe nem mais naturidade do próprio corpo, né? Então, assim, é um endeusamento. E isso vai ficar, gente. Pode Mas estar é lá, porque, vai olha, ficar tudo. porque olha que ele fala, a matéria não é nada, o espírito é tudo, né? A matéria não é nada, o espírito é tudo. Só que o espírito precisa da matéria para trabalhar a sua evolução. Então, precisa ter bem. Mas o espírito que é tudo, não a matéria, né? Isso, isso. Ele se detém, por vezes, nas bordas escarpadas para retomar alento, ou seja, nas bordas íngremes, né, acima, que sobem, O erro, para né? retomar alento. Mas quando volta os olhos para o Criador, ele retoma a coragem e supera rapidamente as dificuldades que encontra. Se eleva e admira a bondade de seu Senhor, que lhe distribui na medida as forças das quais tem necessidade. Então avança, o céu se apresenta aos seus olhos, ao seu coração. Ele caminha e logo torna-se digno do destino celeste que entrevê. Então ele está o tempo todo agora explicando por que ele disse aquilo anteriormente, né? De que muitas vezes a gente olha as coisas materiais e entendem que elas são fundamentais, e na verdade elas são importantes, e esquece que fundamental são as coisas do espírito, ou o espírito. Então a gente faz uma pequena inversão de valores, e ele está falando aqui que, como o tempo na matéria é muito pequeno comparado ao tempo espiritual, a gente entrega uma benfeitoria, um gozo temporário em detrimento, em razão de um gozo que muito maior, né? Será imortal. Acho que é nesse caminho que ele está fazendo esse olhar. Caro amigo, de novo, não temas mais nada. Sinto em mim a coragem dobrada, as forças decuplicadas 10 vezes mais, as forças em 10 vezes mais, desde que deixei a vossa terra. Não duvido mais da felicidade predita que, comparada àquilo que desfruto, será tão superior quanto a mais brilhante das pedras preciosas o é ao mais simples anel. Aqui, de novo, ele tem que trazer uma linguagem para a gente entender. Olha que coisa curiosa. Tem que fazer comparações, né? Para a gente entender alguma coisa, né? Exato. Então, ali em cima ele fala que a matéria não serve de nada, agora ele usa pedra preciosa para falar da beleza de lá, porque falta É. sentidos para nós. Ó, e falta palavras, né? A nossa linguagem é muito pobre, né, para falar das coisas do mundo espiritual. Sim. Beto, os espíritos não falam que tem que encarnar para intelectualizar a matéria, é isso? Parece que eu já li sobre a respeito disso aí. A matéria, eu já li, não sei se para André Luiz,
o corpo é sagrado, nós temos que tratar o corpo com muito respeito, Sim. até que veneração mesmo, porque é ele que nos ajuda a melhorar, a progredir, a prosperar, a adquirir aquisições várias, né, que a gente, de acordo com o entendimento de cada um, com a capacidade intelectual de cada um. Verdade, seu Dilson. Só que tem que cuidar bem do corpo no sentido da preservação da saúde, né? Não É no isso, sentido não no sentido da vaidade exagerada, né? é nesse sentido que eu falei, que você falou aí, é nesse sentido. Aham, isso É o mesmo. respeito que deve ter ao corpo, porque ele é um instrumento para Uhum. o nosso progresso, né? É Mas não é, verdade. eu acho que está havendo um boom de plástica. Nossa, eu nunca vi tanto. Tem gente que fica desfigurado com tanta Sim, plástica. é verdade. Não é nesse sentido, não, que eu estou falando, é um outro sentido. Eu sei, Boa seu Dilson. alimentação para você poder viver um tempo maior na Terra, porque conforme você usa o corpo, você está indiretamente se suicidando, né? Quem bebe demais, quem fuma, como eu, infelizmente, eu já passei pela bebida, graças a Deus, não estou mais nessa. Então é nesse sentido que ele tá, que eles espíritos É, falam. então. É que se a gente não cuidar bem do corpo, a gente vai embora antes de terminar o curso que a gente veio fazer aqui, né? Então, a gente Mas vai viu, embora André antes da Luiz, hora, né? André Luiz é um exemplo, né? É o suicídio indireto, né? É, suicídio indireto. No mundo espiritual está cheio de suicídio direto e indireto. Tem até lá o hospital, né? O servo de Maria vai lá tendo de buscar no umbral, né? Aliás, aí já é suicídio, eu embolei agora. E aí, assim, só porque, já que você evocou o suicídio indireto do André Luiz, é bom lembrar também que está no livro, no capítulo 5, salvo engano, que todo mundo fala foi que ele foi bebeu demais. Na verdade, não foi isso. Ele desencarnou por causa de uma sífilis, porque ele era devasso. Ele ia demais porque a gente chama de bordel, né? Promíscuo, né? E lá sim, ele fazia um grande consumo tanto da bebida quanto do fumo, mas foi principalmente por causa do sexo depravado, no sentido de que ele tinha várias uniões extraconjugais, vamos dizer assim, né? Que era muito comum no século 20, 30. Então, era todo esse conjunto que o atrapalhou. Não foi só uma causa, isso que eu estou querendo dizer. Todo mundo sempre dá uma causa, e não é. São várias causas. E ele ficou surpreso quando lá os inimigos lá começaram a gritar suicida, suicida. Ele ficou surpreso. Eu não É. suicidei. Aí teve com o irmão Lutei pela oriental. vida. É, é importante mesmo. Por isso que é importante cuidar do corpo, né? A gente pode estar aí Corpo. debilitando antes da hora o nosso corpo e cuidar da saúde, como que a gente se alimenta, exercício, etc, etc, etc. E E aí, assim, lembrar que não é apenas isso, os nossos pensamentos podem nos Pensamento. adoecer, a gente pode, né, pensamento negativo, a gente acreditar que está doente não estando, né? E assim por diante, né? Eu escutei uma história recente que a pessoa falou assim: não, eu tô doente, só posso estar doente, eu sinto dor. Ela fez tudo quanto é tipo de exame, foi em centro espírita, não tinha nada, nada, nada. Não, não tô. Aí o dia que apareceu a doença, ela foi, né, no centro espírita e foi falar pro mentor que ela tinha falado. Eu não falei que eu estava doente, não. Você ficou, você pediu tanto que a doença veio. O corpo falou sim para você. Ela programou o corpo dela para ficar doente. Ué, simples assim. Acontece isso, sim. O poder da mente, né? Da nossa mente, do Na- pensamento, Já reflete falei, no corpo. eu falei aqui já, mas na realidade o corpo é um mata-borrão, né, do perispírito. O perispírito está cheio de lixo, tem que drenar para o corpo. Por isso que é a chamada doença. Na realidade, existe doentes. Alguém falou que não existe doença, existe doentes, enfermos, né? Aí o espírito finaliza, né? Assim, vês quanto há de grandeza nas vontades celestes, e que será bem difícil para os humanos apreciá-las, pesar-lhes os resultados. A vossa linguagem também nos serve dificilmente quando queremos exprimir o que deve vos parecer incompreensível. Eu falei que ele terminaria, né, com essa questão da linguagem, porque ele está ali o tempo todo querendo expressar o quanto esse amigo é importante, o quanto é interessante a amizade, pensar, refletir, estudar, pesquisar sobre Deus, sobre essas coisas celestiais, as leis divinas, mas é uma dificuldade de linguagem que acaba materializando. E às vezes a gente fica só com a parte materializada
do ensinamento e reproduz apenas a parte materializada, que é o nosso equívoco muitas vezes, né? Então, tem um outro aspecto aqui, dá para você voltar um tiquinho? Também existe muito isso nas linguagens, tanto nas obras de Kardec também tem, outros livros também. Por exemplo, esse aqui. O espírito é tudo. Só ele se perpetua e não deve jamais cessar de viver, nem de percorrer os caminhos que Deus lhes traça. Então, tem muita linguagem assim, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, que Deus põe isso no nosso caminho, que Deus manda isso, não é? E não é Deus diretamente, né? São as leis, ele criou as leis de uma forma que essas coisas acontecem na nossa vida, nós atraímos pelas leis divinas. E outro equívoco que existe no meio espírita é que Deus manda as coisas para a gente. E lá na Gênesis está, Deus não age diretamente sobre a matéria, né? Não age diretamente. Ele criou as leis, e as leis funcionam na nossa vida. Então, quando fala que Deus lhe traça, que Deus fez isso, nós temos que entender que são as leis que ele criou que estão funcionando na nossa vida, não Deus diretamente, né, Beto? Não é? Sim, eu acho que até a ideia que o espírito tem é falar assim, ó, em primeira instância, Deus em algum momento criou a lei, aí ele tenta atribuir para todo mundo entender, né? Para ficar mais fácil. Mas É, realmente você precisa entender que são as leis que são estão as aí leis. sendo geridas e tal, né? Realmente. Porque senão fica aquela história, Beto, a pessoa, acontece alguma coisa ruim na vida da pessoa, foi a vontade de Deus. E não é nada disso, né? Não é Exato. nada disso. Ou, dependendo da religião, vamos ficar só com a nossa espírita, acontece uma coisa ruim, a culpa é do obsessor. A gente sempre Todo obsessor. terceiriza tudo, né? Uhum. Terceiriza tudo. A gente terceiriza. 7. Nada tens a acrescentar aos belos pensamentos que acabas de exprimir? Resposta: sem dúvida não terminei, mas quis te dar uma prova da minha identidade. Quando quiseres, dar-te-ei novas. Aqui provavelmente o espírito percebeu que ele, será que é? Nota: essas provas de identidade são aqui todas morais e não ressaltam de nenhum sinal material, nem de nenhuma dessas perguntas pueris que algumas pessoas fazem frequentemente com esse objetivo. As provas morais são as melhores e as mais seguras, tendo em vista que os sinais materiais podem sempre ser imitados por espíritos enganadores. Aqui, o espírito se fez reconhecer pelos seus pensamentos, seu caráter, a elevação e a nobreza do estilo. Um espírito enganador poderia certamente tentar imitá-las, sob esse aspecto, mas isso não seria jamais senão uma imitação grosseira. E como o fundo faltaria nela, não poderia imitar senão a forma, e, aliás, não poderia sustentar por muito tempo o seu papel. Porque, assim, a verdade é que quando a gente conhece bem uma pessoa, existe a forma com que a pessoa fala, comunica conosco, mas existe assim uma intensidade. Essa intensidade é inconfundível. Cada um se comunica. E aí, quando eu falo de comunicação, não estou falando só de palavras, né? Às vezes a pessoa nos olha e pelo olhar ela está pedindo ou está agradecendo. Às vezes ela faz um gesto com o rosto, com o Yes. corpo, que a gente fala, nossa. Então, algumas pessoas são assim. Isso, quanto mais próximo a gente é da pessoa, mais a gente identifica essas coisas, né? Uhum. Essas questões mais sutis. É a linguagem corporal, né, Beto? Incorporar. Linguagem corporal. Item 8. Uma vez que estás nessa condição benevolente, ficaria feliz em aproveitá-la agora e pedir-te para consentir em continuar. Resposta: eu te direi. Abra o livro de teus destinos. O Evangelho, meu amigo, te dará a compreender muitas coisas que eu não saberia exprimir. Deixa a letra, toma o espírito desse livro sagrado e nele encontrarás
todas as consolações que são necessárias ao teu coração. Não te inquietes com termos obscuros. Procura o pensamento e o teu coração interpretará como deve interpretá-lo. Estou agora mais a par e confesso o erro que nós, espíritos, fizemos em considerá-lo tão friamente quanto vivos. Reconheço hoje que felizmente servir para o meu coração. Entendo mais os ensinos preciosos que o Divino Mestre nos deixou. Teria podido nele aurir mais recursos que me escaparam. Então, aí ele deixa aqui, então, a proposta de que esse amigo estude o Evangelho, que aí, no caso, é o Novo Testamento, mas ali os 4 evangelistas, para que retire dali várias coisas de essência. E aí ele deixa uma dica muito importante para esse tipo de estudo, né? Termos obscuros, porque ali tem uma outra cultura, um outro olhar, outras interpretações que talvez para quem está assim com a sensibilidade não muito depurada pode trazer mais confusão do que do que agregação. E aí para evitar essa confusão, olha, né, pegue-se na essência, você vai conseguir interpretar aquilo que é importante, coisa e tal. Interessante aí, né, Beto, que ele não soube apreciar tão bem o Evangelho enquanto encarnado, né? E agora, como desencarnado, que ele está entendendo melhor, né, e dando mais valor para o Evangelho, né, como desencarnado. E talvez, e aqui a gente vai para a questão do bem e do talvez mesmo, e assim, talvez tenha nada a ver. Mas assim, inquieto, talvez ele foi um que focou nesses temas obscuros, né? E ele sente que perdeu algum tempo não focando na essência. Porque a gente faz isso demais. Fica preso à letra, né? Exato. E não vê o fundo, né? 9, que é a final. Obrigado e adeus, caro amigo. Aproveitarei com prazer a primeira ocasião de te evocar. Resposta: virei então como vim hoje. Não duvides disso. Farei com o meu melhor. Então a gente percebe que assim, ele se deixou à disposição de uma próxima oportunidade. Dizer que é amigo mesmo, hein? Amigão, né? Amigão. Quem quer comentar alguma coisa, a gente continua. Vou entender que a gente continua. É o 152, né? Isso. Eu vou só lembrar que a gente foi porque a gente viu isso, né? As afeições que tinham na vida terrena, para a gente ver essas afeições de 2 amigos, o porquê que a gente foi nessa indicação, porque passa um tempo a gente às vezes esquece. Então, pergunta 152. Conserva a alma a lembrança do que fez na terra? Tem ela ainda interesse pelos trabalhos que não pôde completar? Depende da sua elevação e da natureza desses trabalhos. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais, de que se julgam felizes por estar livres. Quanto aos trabalhos que começaram, segundo sua importância e utilidade, inspiram a outros o desejo de terminá-los. Então a gente vai perceber que realmente vai ter espírito que vai desencarnar e às vezes vai ter dificuldade de largar a casa. Imagina ali se ele tem uma empresa, um trabalho que ele acha que ele pôs toda a vida dele, a gente escuta isso demais, né? Pôs toda a minha vida naquilo. E para ele, então, desligar disso realmente vai ser muito difícil. Mas já os espíritos desmaterializados, e aqui ele nem traz a ideia de superior, vai se preocupar muito mais com ideias, né? Então vai vir para falar de ideias mais nobres, ideias novas, progresso, seja no campo da ciência, da filosofia ou da religião. Então a gente vai perceber que eles vão se preocupar muito mais com esse tipo de trabalho do que o trabalho, vamos dizer assim, braçal
Isso que traz Material, né? alguma remuneração em si, né? Material. E eu Eu achei acho interessante que assim, interessante. os trabalhos que começaram, é porque quantos não começaram ideias, livros, etc., e não conseguiu terminar, né? E Tem É também muito as comum inspirações acontecer. que tem, as inspirações que nós temos, ou seja, de quando nós, os cientistas e toda a parte de artísticas, que têm essa afinidade com essas pessoas porque são artistas e estão pensando, mas eu tive, pensam que são eles, mas está recebendo toda a inspiração, auxílio daqueles que estão ao seu lado, espiritualmente falando. Aí que está. Ele está lá, inspiram a outros o desejo de terminá-las. E até, às vezes, que ninguém sabe, um quadro ou uma literatura que ele iniciou, inspira Alberto, a Terezinha, ou alguém, a fazer com que isso seja finalizado. Com certeza. É muito natural, né? No campo da ciência, a gente percebe que, assim, a ciência, ela caminhou muito nos últimos 150 anos, mas uma descoberta, ela leva um período. Às vezes, um começa, o outro prova que é possível e só o outro conclui. Então, isso é um trabalho que precisa muito de inspiração e intuição para poder chegar realmente ali ao fim, né, dele. 153. Encontra a alma no mundo dos espíritos os parentes que ali a precederam, os que foram antes deles, né? Os parentes. Não só os encontra, como também há outros muitos, seus conhecidos de outras existências. Geralmente, aqueles que mais a amam vêm recebê-la à sua chegada ao mundo espiritual e ajudam-na a desprender-se dos laços terrenos. Entretanto, a privação de ver as almas mais caras, por isso que eu falei muitas vezes lá da outra caro, porque ele vai perceber que ele pegou a linguagem do Espírito e colocou aqui, é, algumas vezes, punição para os culpados. Eu sublinhei o geralmente algumas vezes, porque como a Terezinha eu tenho algumas preocupações, né? Quando a gente lê geralmente, fica parecendo que todo mundo que desencarna vai ter ali na chegada um ente querido. Pode até ser, pode acontecer bastante, muitas vezes. Mas se a gente não tiver com aquilo que a gente estava comentando ali, desmaterializado, preparado, com a percepção ali, vamos dizer, apurado, uma sensibilidade, a gente não vai nem perceber a presença deles. Por Verdade. isso, e ele colocou geralmente. Então, pode ser que esteja e o espírito não perceba. Dado ali, se a gente pegar exemplo do que foi dito aqui, de espíritos suicidas, espíritos infelizes, que eles não comentam sobre isso, mas não quer dizer que não tinha. Talvez tinha, mas eles não perceberam. Não percebe, né? Às vezes o espírito fica tão fechado em si mesmo, nas suas ideias, no seu, que ele não percebe. Às vezes tem espíritos do lado tentando ajudar e eles nem percebem, né? Se sentem sozinhos, né? Exato. E aí aqui, de novo, aquela questão da linguagem, né? Punição para os culpados, aí não é uma punição que Deus traz. É porque se existe uma diferença de sintonia, o que ele chama de punição é uma consequência natural dessa diferença de sintonia. Então, eles preferiram usar essa palavra, que é uma palavra muito utilizada na época. Mas é Na porque... época, né? Uma coisa que eu estava nesses estudos que a gente faz, os grupos aí, e é verdade, né? Na época de Kardec, tanto os encarnados como os espíritos que trabalharam na elaboração da doutrina eram todos católicos, e muitos eram sacerdotes. Então, eles tinham essa linguagem mesmo, para eles era comum essa linguagem, né? De punição, de castigo, né? Só que nós Exato. temos que dar um outro significado para essa palavra punição, né? Não tem o mesmo significado das religiões dogmáticas, né? Sim, e eu acho que todas as vezes que aparece, é importante explicar. Por mais que quem acompanha o estudo toda vez pense assim, nossa, que coisa chata, de novo, mas é importante Tem que explicar, falar. muito importante. Eu estava
de vez em quando eu trago aqui uns exemplos, né? Minha sogra é espírita, sei lá, 30, 40 anos, não sei, não faço ideia. Estudo, é médium, é não sei o quê, não sei o quê. E a gente conversando há pouco tempo atrás, né? Eu falando assim, não, mas sobre o espírito retrogradar, né? Ele voltar atrás. Ah, a gente lê, estuda, Kardec fala, os espíritos falam, mas eu acho que a gente vai para trás sim. Falei, por que que você acha isso? Ah, porque tem coisa que há 20 anos atrás eu já tinha superado, já tinha melhorado, e agora eu voltei tudo a sentir. Eu falei, mas é porque você iludiu que tinha superado. Quando a Achou. prova veio, você percebeu que não tinha. Essa é a diferença. A gente lê, estuda e fala assim, resolver essa questão. Resolver essa Hum. questão, por exemplo, não sei, com o meu filho. Aí aparece alguém lá de fora e faz a mesma circunstância, a gente fica bravo, sei lá, perde as estribeiras, a gente pensa assim, olha eu aí, ó, regredi. Olha, Não, foi porque eu resolvi com um, eu não resolvi com todas. não, e Aí ela, é verdade, é verdade. aquele problema ainda está com a gente, né? A gente não superou na realidade, né, Beto? Por isso que vem realmente, vem as provas aí para a gente. Eu gosto de usar o exemplo do aluno no colégio, né? O aluno relapso, que não estuda, que falta, que brinca. Chega no final do ano e é reprovado. Então, ele não foi castigado, isso não é castigo, foi uma consequência natural da negligência dele, não é? Aí, Uhum. mas ele tendo que começar tudo de novo, para ele é um castigo aquilo, não é? Ele é um castigo para ele, mas foi uma consequência natural. Mas o espírito sente como castigo as coisas, né? Mas é um É, castigo. a gente mesmo, né, por mais que a gente estuda e tal, quando uma questão às vezes nos provoca uma consequência emocional muito forte, principalmente se for negativa, né? A perda de um emprego, a separação de um relacionamento, alguma coisa assim muito forte, a gente revisita essas questões e muitas vezes a gente duvida. A gente vai perceber que, tipo assim, quando a gente vai praticar, aí é a prova, é aí que a gente vai ver se a gente aprendeu mesmo, se não foi da boca para fora. Até então é só teoria. E Ah, mas muitas é são as verdade. vezes que até palavras, nos leva a quê? A mesma circunstância que nós automaticamente vemos isso e revivemos. Coisas assim que eu estou no meu dia a dia fazendo as minhas coisas, aí alguém comenta, ou meu esposo, ou eu escuto uma música, aquelas palavras me levam a uma fase que eu passei. E aí que nós vamos conversar sobre os transtornos emocionais, que quando ficam ali, como você mesmo falou, passa por determinadas circunstâncias tristes, fica remoendo, que aquilo ali demora, às vezes, décadas para sair de tudo isso. Por quê? Porque necessitamos ainda saber como lidar com isso, com os nossos pensamentos, que não é fácil. Você E vai é estar onde assim, está. Pode falar, velho, pode falar. Desculpa. pensamos que está, como você está falando, que está tudo bem. Quantas vezes eu entro em casa, estou bem, tudo isso, de repente, alguém fala uma coisa, pronto, eu vou lá, como André Luiz. A gente faz muito disso. É, Ao nosso redor vira um verdadeiro inferno. é, Vira, infelizmente. verdade. Obrigada. É o inferno que a gente cria, né? Exato. E é engraçado, Zélia, que o contrário também acontece, né? Às vezes a pessoa, foi uma coisa que a Terezinha falou e me veio muito na mente agora mesmo, né? Vem essa ideia atrelada a Deus e às vezes a pessoa usa porque Deus quer e de repente ela fala só de coisas materiais. Nossa, isso é muito usado hoje em dia, né? Deus quer, Deus deseja, Deus falou para você, Deus, né, vem te falar, Deus, e aí vem coisas materiais e às vezes coisas grosseiras, de talvez você magoar ou machucar uma outra pessoa e foi Deus. Por quê? Porque aquela palavra a gente tem uma ligação emocional com ela. Aí se a gente não sabe que Deus não interfere em coisas materiais diretamente, a gente pensa na hora, então foi Deus mesmo, e a gente vai acumulando coisas
que vão machucar e magoar outros seres, o que não faz sentido nenhum quando se trata de Deus, né? Mas a gente pode cair nessa também. Eu estou até tentando equilibrar o meu vocabulário, que é tão restrito. De repente, até meu esposo, que assume isso, que não tem nada a ver com religião, ele aprendeu de tanto escutar quando morou no Brasil. Ele nunca falou de Deus. Aí, quando passou no Brasil, aí ele, eu fiz isso graças a Deus. Eu, você está falando o quê? Graças a Deus. Uai, você acredita no que realmente? Você acredita em Deus? Aí ele fica parado assim, sabe? Você vê que é tudo automático. É automático. É automático. Eu estou falando, eu mesma estou falando, graças a Deus. Peraí, graças a Deus não, graças a A Deus. gente fala, a gente está condicionado a falar assim, né? Graças a Deus. E é Graças a forte, Terezinha, é É forte. Sabe que eu sempre falo a mesma coisa, mas eu vou repetir. A gente acha que é só nessa encarnação que a gente foi condicionado a certos conceitos de outras religiões. Não foi, gente. Foram muitas e muitas encarnações que nós somos condicionados a pensar nisso, que Deus que manda, Deus que castiga, Deus que recompensa, que tudo vem de fora. Muitas e muitas encarnações. E quanto tempo que a gente é espírita? Eu sou mais ou menos há quase 50 anos espírita. Não é nada. Perto de muitas e muitas encarnações, não é nada isso. Por isso os condicionamentos são muito fortes. O fator tempo também é muito falado no meio espírita. E isso me chama a atenção, porque no mundo espiritual não existe o tempo limitado como nós temos. Não. E essa semana, como você estava me dizendo, uma pessoa falou, espírita, eu tenho orgulho de estar em tantos anos dentro de ser tantos anos, então disse, tanto tempo, disse, lá que não vai bem o caso, como espírita e nunca ter deixado. Eu falei assim, meu Deus do céu. É que para Como nós, né, Zé? vai falar de ter orgulho de ser 50, 60 anos espírita. Não é nada. Perto da Mas eternidade, isso não é alô, nada. ter orgulho, a palavra Não orgulho. Então, tem nada a você ver. vê. Então, assim, né, realmente, então, está faltando aí, né, interiorizarmos o que estamos aprendendo. Uhum. Eu participo de muito mocidade, com coisas com jovens, né? Então, assim, é natural você estar em congressos, em mocidades e tal, e os jovens que estão ali são filhos de espíritas que falam assim, eu sou espírita de berço, é outro, eu sou espírita de berço. De repente alguém solta assim, eu não tive o privilégio de ser espírita de berço, mas eu sou espírita desde tanto tempo. Aí eu olho e penso assim, e o berço ensina o quê, meu Deus do céu? O que importa é Se a não estiver qualidade, né? absorvendo, exato. A Se não estiver qualidade, não a absorvendo, quantidade. Mas Beto, gente, ao mesmo tempo, Falar está aqui, ó, com orgulho, né? menosprezando o próprio irmão e está se é, colocando um patamar acima, gente, é grave. ué, se tiver Porque um ali de outra religião, olha que coisa ruim, é né, de ser chato, dito, né? é chato. Também acho, sempre achei. Muito É, ruim. mas que nós possamos realmente, como a Terezinha falou, como nós estamos aqui, aos poucos, nos permitirmos e deixando de lado essas coisinhas, porque isso só vai depender de nós, a nossa vontade é a nossa vontade. Se não quisermos, vamos continuar a sermos espíritas orgulhosos por sermos espíritas há tantos anos. Sim, é verdade. Vamos lá. Obrigada, Beth. Tem mais uma aqui que ela não é muito grande. É a Passando o olho rapidinho, 154. a gente viu a 154 já, né? Opa. Não, a 154 nós Não, o vimos. É verdade, eu não, passei. não vemos. Ela é grande. O que vocês acham? A É, gente faz é que Não, edita, e ainda tem a indicação também, sabe, Beto? não deixa para. Tem indicação aí que mãe, estou aqui. E faltam só 5 minutos. Podemos Eu acho parar que é aqui a gravação? melhor deixar. Vamos então na próxima 154, não é isso, gente? isso.
Messi. Isso mesmo. Ó, então, gratidão, viu, Beto, pelo teu tempo, por estar aqui trocando ideias. Eu sei, não Ah, sei não. Eu tamo junto. imagino como você deve estar aí tudo ocupado, mas Ah, gratidão, viu? é isso. É Gratidão a uma alegria todas. poder estar aqui. Então, até o próximo Obrigada, Beto. estudo. Foi muito bom, muito gostoso o estudo hoje. Foi mesmo. Não foi pesado. Não. Tchau, gente. Tchau, obrigada.